Boa noite, pessoal. Boa noite, Elizabeth. Você está aí? Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem, sim, com você? Muito bem. E na luta de todo dia. É isso aí. Então, dar início aí a nossa aula de hoje, né? Matemática. Mandou um desenho? Quero desejar uma boa noite a todos, em primeiro lugar. Você mandou um desenho? Desejando Essa mandou? Uau! tá bom? Lembrando que para ser considerada a presença, faz necessário, além de assistir a aula, né, é preciso enviar a atividade respondida, tá bom? Então tem que ir lá, né, depois, no final da nossa aula, eu vou estar disponibilizando o link, e responder a atividade, beleza? Professor, tá cortando quando você fala. Tá cortando? Pode Tá. ser a sua internet, Beth. Mas, ó, se cortar não tem nada não. O vídeo vai ser gravado e após aí ao final eu vou enviar o link. Qualquer coisa, se houver dificuldade na hora de assistir, da aula, só dá uma reassistida no vídeo que vai ficar gravado, tudo bem? Tá bom. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente está iniciando aí mais matemática, tá? Da nossa aula. O assunto hoje que a gente vai tratar aí vai ser ainda voltado aí para aquelas temáticas que envolvem aí o departamento pessoal, né? E hoje a gente vai tratar sobre alguns adicionais, né, que compõem também o salário do trabalhador, né, em determinadas circunstâncias, né? E a gente vai ver agora que circunstâncias são essas, tá bom? Então, ó, a aula de número 31 hoje, né? Então, quem tiver com a apostila aí, é só abrir a página lá correspondente à aula de número 31, ok? Então, vamos lá. Só um minutinho. Tá. Então, ó, o adicional que a gente vai tratar aí, que geralmente no ambiente de trabalho, né, trabalhadores, é a questão do adicional de insalubridade, né? E o que é esse adicional de insalubridade? Meus caríssimos aí alunos, vocês têm ideia do que vem a ser? É aquele adicional que é aplicado a quem presta serviços e compromete a saúde? Isso, né? Insalubridade, na verdade, essa palavra quer dizer um ambiente insalubre, ou seja, um ambiente que pode pôr em risco a sua saúde, né? Que não é um ambiente saudável, né? Então, o adicional, na verdade, ele visa justamente, digamos assim, compensar esse trabalhador por estar exposto a alguns fatores de risco, né, no ambiente riscos que podem, de certa forma, comprometer a sua saúde, né? Sua saúde física, sua saúde mental, né? Então, a gente, quando trabalha num ambiente que ele, vamos dizer assim, supera determinados graus mínimo, né, digamos assim, porque assim, no ambiente de trabalho, a gente sempre vai estar exposto, naturalmente, a gente sempre vai estar exposto a algum tipo de risco, né? Porém, esses riscos, eles são, de certa forma, mensurados, eles são medidos, né? Então, assim, existe uma tolerância para que o trabalhador ele possa estar exposto a determinado risco. Então, se essa exposição ela supera, digamos assim, a esse limite mínimo, né? Então, a legislação ela prevê que aquele trabalhador, né,
que está numa exposição que seja superior ao permitido, o empregador ele tem que compensar, né, essa exposição, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter o adicional de insalubridade, né? Então, aqueles riscos que possam afetar a saúde do trabalhador. Tá entendido? Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Ó, o adicional de insalubridade pode ser aplicado àquele profissional que presta serviço em atividades insalubres, né? Ou seja, atividades aí que possam expor a saúde do trabalhador, possa comprometer. Ou seja, ao empregado exposto a circunstâncias que comprometam a sua saúde, por existirem 3 graus de insalubridade, os adicionais sofrem variações, podendo ser de 10%, né, um adicional de 10%, e aí a gente costuma dizer que quando o trabalhador recebe esse adicional de 10%, ele está exposto a um grau baixo, né? 20%, e aí a gente diz que é um adicional de grau médio, ou 40%, que é o grau máximo. Tá? Então, a adicional de insalubridade, o adicional ele pode ser pago, né, nesses 3 percentuais. 10%, que a gente chama de grau baixo, 20% grau médio e 40% o grau máximo. Beleza? Ó, o adicional ele é calculado sobre o salário mínimo ou salário profissional, independente do salário que se receba. É importante não confundir o adicional de insalubridade com o de periculosidade. Então, ó, o adicional ele é calculado, a base de cálculo dele, pessoal, é o salário mínimo ou o piso salarial de uma categoria profissional. O que é isso, professor Mauro? Existem algumas categorias, né, que, por força aí de uma lei, de um ato normativo, de uma convenção coletiva, é estabelecido um piso salarial. Tá? Então, vamos tomar, por exemplo, aqui. A gente sabe que hoje o salário mínimo ele é de R$ 1.045, certo? Mas vamos supor que, digamos, um auxiliar de enfermagem, né, trabalha no hospital, e existe ali uma categoria, né, o sindicato da categoria, que determina que o piso salarial do auxiliar de enfermagem vai ser de R$ 1.200. Tá? Então, ó, por força de convenção coletiva, o piso salarial daquela categoria é de R$ 1.200. Então, esse vai ser a base de cálculo do adicional de insalubridade para esse profissional. E não o salário mínimo nacional, que é o de R$ 1.045. Então, tá entendido aí, pessoal? Deu para compreender essa questão do piso salarial, né? Baseado ali no salário mínimo ou no salário profissional. Então, tem que se observar aí o que é que, né, se aquele profissional ele recebe ali o salário mínimo nacional ou se ele tem um salário profissional firmado a partir de alguma lei, de algum instrumento coletivo de trabalho, uma convenção coletiva, né? Alguma coisa desse sentido. Tá bom? Então, ó, outra observação, não podemos confundir o adicional de insalubridade com o adicional de periculosidade. São 2 adicionais, tá, que eles têm características diferentes. E a gente vai ver daqui a pouco qual a diferença entre um e o outro. Tá? Então, reforçando, adicional de insalubridade é aquele adicional que visa compensar a exposição do trabalhador a algo que possa comprometer a sua saúde, tá? A saúde. Lembrem bem disso. A saúde. Bom? Então, vamos lá. Ó, base de cálculo para o adicional de insalubridade, né? A gente, como é que eu posso dizer? No juridiquês, aí, na seara jurídica, né? Existem alguns termos, né, nomenclaturas que são próprias, né, dessa seara. E aí a gente tem aí um ato chamado de súmula, né, na área jurídica, né, chamado de súmula, né.
Súmula. Então, de repente, você pode escutar esse termo. O que é uma súmula, né? A súmula ela é um enunciado que procura sintetizar em frases objetivas precedentes jurisprudenciais julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a súmula ela é um extrato, né, de julgamentos que acabam se firmando como um entendimento para determinado assunto. Tá? Então, assim, aqui no nosso livro-texto, a gente tem o enunciado aí da súmula 228 do TST. O que é que diz essa súmula? Ó, adicional de insalubridade, base de cálculo. O percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo da CLT, salvo as hipóteses previstas na súmula 17. Ó, o artigo 76 ele traz ali, de modo geral, sobre a questão do salário mínimo. Né? Salário mínimo, que é o salário, digamos assim, é o valor mínimo que o trabalhador deve receber para que ele possa custear aí as suas despesas, né? Vamos dizer, para custear aí o mínimo para a sua subsistência, vamos dizer assim, né? E hoje a gente tem como mínimo nacional aquele que é todo ano, né? Ali é ditado em 1º de janeiro. No caso, para esse ano, a gente tem um salário mínimo de R$ 1.045, beleza? Aí vem a súmula 17, né, do TST, que diz o quê? Ó, o adicional de insalubridade, o adicional devido ao empregado que percebe por força de lei, convenção coletiva ou sentença normativa a salário profissional será sobre este calculado. Então, mais uma vez, a gente aí trazendo reforço sobre essa questão da base de cálculo para a incidência do adicional de insalubridade, né? Podendo ser o salário mínimo lá, né, definido pelo artigo 76 da CLT, ok? Ou pela súmula 17 do TST, que trata do salário normativo, né, que aí ele pode ser ali proveniente da convenção coletiva, firmada através de uma convenção coletiva, ou uma sentença normativa, né, que determina ali um salário profissional. Então, na hora de apurar a base de cálculo para esse salário, então a gente tem que observar bem qual vai ser a base de fato que vai ser utilizada, né? Se eu, enquanto trabalhador, eu tenho um salário mínimo por ser de uma determinada categoria, né? Se existe alguma convenção, algum ato normativo aí que me estabeleça o salário mínimo, ou se não houver, vai ser utilizado o salário mínimo nacional como base de cálculo. Beleza? Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, no silêncio, vou entender que sim, tá? Então, ó, cessada a causa de insalubridade, ou seja, cessado os motivos, né, que seja aí a percepção desse adicional, deixa de ser obrigatório o pagamento do adicional, tá? Então, ó, assim como a eliminação da insalubridade pelo fornecimento de aparelhos protetores aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, exclui a percepção do adicional respectivo, né? Súmula 80 do TST. Então, gente, ó, então vamos tomar, por exemplo, vamos tomar um exemplo assim. Eu sou um auxiliar de enfermagem, e aí eu trabalho ali no hospital e tenho contato, né, com os pacientes, né? E essa exposição, porque assim, um exemplo dessa questão da insalubridade que a gente vê muito na área da saúde, né? Então, ali, né, eu sou um auxiliar de enfermagem, eu estou lidando ali com pacientes, né? O paciente, a priori, a gente de cara não vai saber se ele é portador, digamos, de uma doença infecto-contagiosa, né? Então, de certa forma, eu tenho uma exposição, tá? Aquilo ali, né? Estou ali no atendimento, né? Na linha de frente ali do hospital. Outro, um exemplo agora que a gente está vivendo, né, na área de saúde, que é a respeito da Covid, né? Ali os profissionais de saúde estão na linha de frente, estão expostos
a serem contaminados aí pelo Covid-19, né? Então, é isso, é esse ambiente que coloca esse profissional nessa exposição, dá a ele o direito de receber um adicional de insalubridade, né? Mas, digamos que esse profissional, por algum motivo, ele sai ali do atendimento do paciente, né? Ele sai desse ambiente de exposição, e aí, digamos que ele vai trabalhar, digamos assim, numa área administrativa, numa salinha, só ele, né? De repente, ali atendendo o telefone e tal, né? Lá no mesmo hospital. Então, o que é que diz a lei? Cessado, né, os motivos da lei de exposição desse risco, né, a partir do momento que aquele profissional ele deixa de ter exposição a determinados riscos, né, que colocam ali em risco a sua saúde, ele também perde o direito a perceber. Então, nessa situação, olha, ele trabalhava no atendimento, depois saiu, foi trabalhar ali numa salinha, né, atendendo telefone, ou fazendo serviço ali administrativo e tal, então ele já não vai estar mais diretamente exposto àquela situação que ele estava outrora. Então, aí nessa mudança de ambiente, ele também deixa de perceber o adicional de insalubridade, tá bom? E aí a súmula 80 do TST também diz que se esses riscos forem cessados a partir do uso de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, também é outra forma de deixar de ter direito de receber esse adicional. Né? Vamos supor, um exemplo, digamos que eu trabalho na construção civil, tem muito disso, né? Trabalho num setor que tem muita poeira, né? Muita poeira, respira muita poeira e tal. Então, isso é algo que, de fato, coloca o trabalhador em risco, né? Risco à sua saúde, né? Inalar essa poeira, né? Seus pulmões aí. E aí, o que acontece? A empresa, ela fornece máscara, né? Para que o trabalhador, justamente, não sofra com a respiração dessas partículas, né? Dessas pequenas poeiras. E digamos que esse EPI, ele de fato, né, ele sendo usado adequadamente pelo trabalhador, esse EPI ele extingue esse risco, né, da poeira. Né? A máscara por si só vai ali filtrar o ar, né, e não vai deixar as partículas entrar. Então, se esse EPI é eficaz, ou seja, ele anula, né, a exposição a este risco, nesse caso também é cessado a obrigação de se pagar o adicional de insalubridade, tá bom? Então, isso é outra situação. Entretanto, o simples fornecimento de equipamento, sem eliminação ou diminuição da nocividade, não afasta a obrigação do pagamento adicional. Então, uma coisa é você estar exposto, a empresa vai te fornece o EPI, e o EPI ele anula, né? Ele elimina a exposição ao risco. Agora, se esse EPI ele só diminui a intensidade da exposição, então, nessa situação, continua sendo devido, né, o pagamento do adicional de insalubridade. Tá bom? Se o adicional for pago em caráter habitual, integrará a remuneração do empregado para o cálculo de outras verbas, como férias, né? O 13º, aviso prévio, FGTS, indenizações, entre outros. Então, se você recebe habitualmente o adicional de insalubridade, tá? Esse adicional ele vai refletir nas demais verbas, tá? Que você, porventura, venha receber. Ou seja, as férias, né? Então, se eu recebo ali durante o ano, né, aquele período ali que é para eu conquistar o meu período de férias, eu somo todo aquele período, então eu tenho que extrair uma média, né? Essa média tem que ser acrescentada aí na hora de calcular as minhas férias. E assim para o caso do 13º salário, né? Reflete sobre aviso prévio, é base de incidência para o FGTS, né? Indenizações e entre outros, né? Isso conforme, né, determina aí a súmula 539 do TST. Tá bom? O cálculo das horas extras para empregados que recebem a insalubridade é feito considerando esta. Portanto, para calcular o valor da hora extra, é preciso incluir o valor do adicional do salário. Então, mais uma vez,
O adicional de insalubridade ele também vai refletir para efeito ali dos cálculos das horas extras, né? Então, esse adicional, se você percebe o adicional de insalubridade, esse adicional também tem que ser adicionado na hora de calcular a hora extra, né? A gente viu em aula anterior e também vai ver numa próxima aula sobre a questão do cálculo da hora extra, que normalmente a gente tem ali o salário, e o salário é a base, né? O salário base vai ser a base para o cálculo da minha hora extra, né? Porém, se eu tenho um adicional de insalubridade, esse adicional vai ser somado ao salário para que eu só então calcule essa hora extra. Alguma pergunta? Então, vamos lá, né? Então, a gente vai ter um exemplo aqui, ó, um exemplo prático, né? Um exemplo. O empregado tem salário de R$ 500 e recebe adicional de insalubridade de 20% sobre o salário, tá? Aqui de mais enunciado, né? Sobre o salário mínimo. Ah, tá. Ó, o empregado tem um salário de R$ 500 e recebe adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo, né? No nosso exemplo, esse salário mínimo ele é de R$ 415. Em determinado mês, este empregado trabalhou 10 horas extras, né, a 50%. A base para cálculo da hora de trabalho será o quê? R$ 500, que é o salário desse trabalhador, né? Mais R$ 83, que é o adicional de insalubridade. Nesse caso aí, o adicional de insalubridade dele está sendo um adicional médio, né? Então lá, R$ 500, ou melhor, R$ 500, né? É a base do salário normal. E a base para calcular a insalubridade, nesse caso aí de 20%, é o salário mínimo. E no nosso exemplo, o salário mínimo é de R$ 415. Então, 20% de R$ 415 é o quê? R$ 83. Então, a base de cálculo para extrair a hora extra vai ser o salário de R$ 500 mais o adicional de R$ 83, né, que é o adicional de insalubridade. Então, a base total vai dar o quê? R$ 583. Essa é a base de cálculo para a gente encontrar o valor da hora extra. Então, vamos lá. Então, achei a base de cálculo, né, para calcular essa hora extra. Eu vou fazer o quê? Vou pegar esses 583 e dividir pela jornada mensal, que são o quê? 220 horas, tá? Então, ó, R$ 583 dividido por 220 horas, a gente vai achar um valor por hora de R$ 2,65, tá? Então, esse vai ser o valor normal da hora, né? Tomando como base o salário mais o adicional de insalubridade. E aí a gente achou a hora normal de 2,65. Agora eu preciso acrescentar 50%, né, em cima desses 2,65. Então, 2,65 mais vai totalizar R$ 3,97. Olha, então, R$ 3,97 é o valor de uma hora extra, tá? Quantas horas extras esse funcionário fez? Ele trabalhou, né, no período 10 horas extras. Então, 10 horas extras vezes R$ 3,97, a gente vai achar o total de hora extra de R$ 39,80. Bom? Observação. Importante sempre verificar o salário mínimo vigente do ano para efetuar o cálculo do adicional de insalubridade. Aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? Tem que sempre saber qual é a base de cálculo para esse adicional de insalubridade. Se vai ser o salário mínimo normal, nacional, né? Ou se está trabalhando em tem um piso, essa insalubridade. Bom? Súmula 264 do PST diz: a remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrada às parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo ou convenção coletiva ou exigência normativa. Né? Então, a súmula, na verdade, só corrobora o que a gente calculou ainda há pouco, né? Que
vai refletir no cálculo das horas suplementares, ou seja, no cálculo da hora extra. Tá? As atividades insalubres estão na portaria 6214 e IR7 e obedece às normas especiais. São elas, ó, as atividades insalubres, ela tem que ter aí uns requisitos, né, a serem tomados pela empresa, né? Ou seja, quando o ambiente é insalubre, tem que haver o exame médico, né, do trabalhador a cada ano ou intervalos menores, tá? Né, tem que ver a biografia, a teleradiografia de tórax, o raio-x. Né? Sempre que o empregado estiver exposto a qualquer tipo de poeira ou outra que possa causar danos ao aparelho respiratório. Não dá para pegar, tá cheio de Menor trabalho não pode trabalhar em ambiente insalubre. idiota! Só um minutinho. Tá. Então, o menor ele não pode trabalhar em ambientes insalubres, né? Tem que haver licença prévia das autoridades competentes, né, em matéria de medicina, para realizar hora extra, né, quando o ambiente for insalubre, né? A existência de lavatório para cada de trabalhadores. Então, isso são normas, né? Essas normas trazem orientações para que as empresas cumpram, né? Principalmente se há exposição a risco. O que mais? E é isso aí. Então, para o adicional de insalubridade, são essas observações que a gente tem que tomar. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta sobre o adicional de insalubridade? Ou posso prosseguir? Então, vamos lá. Então, como falado também ainda há pouco, né, no slide anterior, a gente vai tratar também sobre o adicional de periculosidade. E agora pergunto, o que é periculosidade? O que dá para se entender por periculosidade? Alguém aí arrisca? Ó, vamos lá, né? Ambiente periculoso, em linhas gerais, é aquele ambiente que põe a sua vida em perigo. Veja bem, em perigo, tá? Lá na insalubridade é um risco que vai o quê? Que pode pode refletir na sua saúde, no seu estado aí de saúde, né? Pode causar alguma doença. Na periculosidade é algo que lhe expõe fisicamente a uma situação de perigo, tá bom? A uma situação de perigo. Cleusa? Você falou algo, Cleusa? Tudo bem? Posso prosseguir? É que seu microfone está desativado. Eu havia comentado no início, a periculosidade é quando coloca a pessoa em risco, e a insalubridade é o risco apenas à saúde, não que seja menos perigoso, mas, né, é a diferença. Exatamente, muito bem. Né? Então, a periculosidade, ela traz um risco aí, um risco físico à pessoa, né? Então, ó, as atividades perigosas são aquelas que implicam contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Artigo 193 da CLT. O setor elétrico também apresenta periculosidade em algumas atividades. Artigo 1º da Lei 7369 de 85, das atividades previstas no Decreto 93.402 de 86. Então, assim, lá, esses decretos e leis, eles trazem uma descrição bem mais detalhada do que são esses ambientes de risco. Tá? Então, ó, o empregado que trabalha nessas atividades recebe um adicional de 30% sobre o salário básico, não incidido sobre gratificações, prêmios ou participações no lucro da empresa. Então, ó, a base de cálculo do adicional, o percentual de cálculo para efeito do adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário do trabalhador.
Diferentemente lá da insalubridade, que a base é o salário mínimo, na periculosidade, a base vai ser o salário base do trabalhador, tá? Então, assim, se ele recebe R$ 1.500, a base de cálculo é 30% de R$ 1.500. Se ele recebe R$ 2.000, 30% de R$ 2.000, tá bom? Isso não deve ser confundido com a base do adicional de insalubridade. É o que a gente comentou ainda agora, né? Sobre a questão da base. E aí tem um exemplo, né? Ó, salário base, R$ 1.000, mais adicional de periculosidade, 30%, vai ser o quê? Igual a R$ 1.300, né? R$ 1.000 é o salário e 30% de R$ 1.000, R$ 300. Então, a remuneração do mês desse trabalhador é de R$ 1.300. Então, assim, sobre a questão da base de cálculo, acho que é bem simples de compreender, tá? Então, só reforçando, adicional de insalubridade, base de cálculo é um salário mínimo, independente do salário do trabalhador. Digamos, eu tenho um salário de R$ 2.000, eu recebo um adicional de insalubridade de 10%. Então, é 10% dos 2.000? Não, é 10% do salário mínimo. Agora, se eu recebo um adicional de periculosidade, aí sim, o adicional é de 30% e ele é sobre o meu salário base que eu recebo, ou seja, R$ 2.000. Tá bom? Então, ó, no caso dos eletricitários, o percentual é calculado sobre o salário efetivamente recebido e não somente sobre o salário base. Quando o empregado trabalha em atividade... Quando o trabalhador, né, trabalha em atividade insalubre e periculosa, ele deve optar por um ou por outro adicional. Olha, pessoal, pode haver situações em que o trabalhador ele pode estar exposto a essas duas condições, né, de exposição ao ambiente insalubre e a condição de risco? Pode, né? Então, nesse caso, quando ele está exposto a esses dois tipos de situação, ele, na verdade, não vai receber o adicional cumulativamente, ou seja, o percentual de insalubridade mais o percentual de periculosidade. A legislação diz que ele tem que optar, né? E, logicamente, que ele vai optar pelo mais vantajoso, né? Então, de repente, ele está lá no ambiente que ele recebe 10%, que ele teria direito a receber 10% de insalubridade e 30% de periculosidade. Entendo eu que ele vai optar pelos 30%, né, que é mais vantajoso. Não é isso? Então, ó, fica a cargo do médico ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho, a classificação e caracterização das atividades insalubres ou perigosas. Eliminando o risco, o empregado perderá o direito ao adicional. Assim como lá no adicional de insalubridade, se ele também deixar de ficar exposto ao risco periculoso, ele também perde, né, esse adicional. E aí, gente, uma observação aí de acordo com o nosso livro-texto, que a gente tem que pontuar, é quem é o profissional que justamente faz o estudo do ambiente de trabalho e consegue caracterizar quais riscos, né, quais riscos ali insalubres ou risco periculoso que aquele ambiente está exposto, né? Então, assim, quem vai fazer esse estudo e fazer a caracterização disso são os profissionais habilitados, né, em saúde, em segurança e saúde do trabalho, que seria o quê? O médico do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. Eles são as duas pessoas reconhecidas, autorizadas por lei, que podem atestar que aquele ambiente é ou não insalubre ou periculoso. E aí eu reforço mais ainda que, assim, geralmente as empresas, elas possuem aí dois documentos que justamente trazem a caracterização, onde traz, né, a descrição desses riscos. Um é o PPRA, né? Programa de Riscos Ambientais, né? Esse PPRA é que justamente o engenheiro do trabalho ele vai visitar aquele ambiente, né, e vai lá caracterizar, né, vai fazer todas as mensurações, se possível vai levar equipamentos para que possam fazer medição de, digamos, se for um ambiente aberto, exposto ao sol, ele vai lá, vai medir, né, o calor, o nível de calor que aquele ambiente pode causar e que risco aquilo pode trazer à vida de um trabalhador, né?
Então, esses riscos, né, ambientais, eles são ali avaliados pelo engenheiro de segurança. E a gente vai ter o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Médica e Ocupacional, né, onde o médico do trabalho é que vai assinar esse documento. É baseado nesses documentos, pessoal, que as empresas, né, a partir desses laudos, né, onde o engenheiro e o médico eles fazem lá os estudos e atestam, né, a questão das exposições aos riscos, e a partir deles que a empresa oficialmente se une para pagar os adicionais ao empregado, tá bom? Então, é nesses documentos que vão vir descrito quais são os ambientes, ou seja, os setores ali daquela empresa, que o trabalhador vai estar exposto a algum tipo de risco à sua saúde, ou exposto a alguma situação de perigo, né? Até em relação à própria situação de perigo, as próprias NRs, como a gente viu ali, a 7, ela já traz a caracterização desse ambiente, né? E aí a gente cita como exemplo, vamos supor, o caso dos eletricistas, né? Eles recebem um adicional, geralmente recebem um adicional de periculosidade, né? Por estar exposto a risco de choque elétrico, não é isso? Tem o cara que trabalha ali na bomba de gasolina, né? O frentista, ele também ali recebe um adicional de periculosidade, por aquilo de repente ele está ali no risco iminente daquele trem explodir, né? E todo para o espaço. Então, assim, é uma forma de compensar. Paga? Não, não é o risco. Na verdade, não paga. Mas, assim, isso foi a forma que a legislação, né, as pessoas que criaram, né, que estudaram para a criação desse lei, uma forma de compensar aquele trabalhador por essa exposição a estes riscos. Beleza? Pessoal, agora é a hora de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa, tentar tirar alguma dúvida? No caso dos eletricistas, no caso, vamos supor um funcionário da Copel, né, que seja mais... além de ter a periculosidade e tudo, será que não há algum adicional, por exemplo, assim, como é que eu vou te dizer, um seguro de vida deles? Assim, Com porque é uma certeza coisa, tem. Geralmente, né? todas as empresas grandes, elas têm seguro de vida para os empregados, viu? Pode ter Sim. certeza Porque disso. o grau de perigo é muito grande para ser só um Isso. adicional do salário, né? Isso. E, geralmente, essa questão do seguro de vida, se a gente for analisar as convenções coletivas, sindicais dessa turma, sempre tem já, o próprio sindicato já Uhum. exige que haja uma cobertura por seguro de vida para esse pessoal, além do adicional, né? Sim, pois é. Porque se acontecer algo, a vida da pessoa já foi, né? Não, aquele adicional Bem, não devolve a vida, né? com certeza. Pessoal, acho que é isso. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? De boa, né? Então, a gente vai encerrar nossa aula por aqui. Vou preparar o material e daqui a pouco vou estar enviando os links, tá? Da atividade, né, da aula de hoje. Não esquecendo que tem que responder e enviar, tá? E qualquer dúvida que venha a ver também, podem me chamar aí no WhatsApp, né, lá na nossa turma, que a gente continua a conversa. Tá bom? Porque vai expirar o tempo da sala, aí vai cair, aí a gente não vai conseguir prosseguir. Tá bom? Então, obrigado mais Tudo uma bem. vez pela presença de vocês. Cleusa, obrigado pela participação, você sempre participativa. Muito obrigado. Viu? E a gente se encontra na nossa próxima Nada. aula na semana que vem, tá bom? Um beijo, um bom fim de semana, bom descanso Também, então. e até o nosso próximo encontro. Tá bom. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite. O pessoal